troca de acusações, velha política, nova política, tem que estar na rede social, tem que sair das redes sociais. Délio Rocha, boa tarde para você, Délio. O governo federal, o Palácio do Planalto, vai investir novamente numa tentativa de fazer os projetos andarem. Dessa vez, entram em campo os ministros, Délio Rocha. Boa tarde para você. É isso mesmo, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e agora boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham. Depois de muitas acusações trocadas por meio da imprensa entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, o governo aí vai ter a oportunidade ao longo desta semana de melhorar a relação com o Congresso Nacional. Isso porque vários ministros do governo Jair Bolsonaro vão estar aqui participando nesta semana de reuniões nas comissões temáticas da Câmara e do Senado, oportunidade em que eles vão apresentar aí as prioridades do governo para o ano de 2019 e vão ter a oportunidade de dialogar com todos os parlamentares aqui na casa. O assunto principal, o tema que vai ser mais discutido, certamente vai ser reforma da Previdência, mas os ministros também terão a oportunidade de incluir outros temas no debate aqui no Congresso Nacional. É o que a gente acompanha na reportagem. Pelo menos 6 ministros prestam contas de seus trabalhos em comissões da Câmara e do Senado. E o nome mais aguardado é o do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na manhã desta terça-feira, ele estará na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e na tarde do mesmo dia, o ministro é esperado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Nas duas oportunidades, Paulo Guedes defende a reforma da Previdência, especialmente as duas propostas enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. O ministro da Economia tem que usar todo o seu poder de convencimento para diminuir a rejeição da matéria entre uma boa parte dos parlamentares. Nos últimos dias, a proposta de reforma recebeu muitas críticas, dividiu os parlamentares, principalmente em relação ao texto que reúne as novas regras para a aposentadoria dos militares. A quarta-feira será o dia mais movimentado aqui no Congresso Nacional. 4 integrantes do primeiro escalão de Jair Bolsonaro visitam o parlamento neste dia, todos convidados pelas comissões temáticas da Câmara. E aqui esses ministros vão ter que responder sobre as prioridades do governo para 2019 em suas respectivas áreas. E também vão ter que responder sobre o andamento de alguns programas federais. Na Comissão de Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo tem que responder sobre o novo rumo da política externa brasileira, que amplia as relações com os Estados Unidos. Ele também precisa explicar as consequências desta aproximação com os americanos nas relações comerciais e políticas com a China. O ministro Ricardo Vélez Rodrigues, por sua vez, participa de uma audiência pública na comissão ligada à sua área, de educação. Embora esteja enfraquecido no cargo, Rodrigues fala sobre sua atuação à frente da pasta, destacando as metas e prioridades para este ano. E já a Comissão de Desenvolvimento Urbano recebe o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. Na oportunidade, ele comenta sobre o andamento do programa Minha Casa Minha Vida, que está completando 10 anos num cenário de futuro incerto. Ainda na quarta, em outra audiência pública, na Comissão de Minas e Energia, o ministro da área, Bento Costa Leite, apresenta alguns planos do governo federal para a política energética do país. Outra visita muito esperada aqui no Congresso Nacional esta semana é a do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele participa na quinta-feira de uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde debate o seu pacote anticrime e discute outras políticas para a área de segurança pública. E o ministro Sérgio Moro comentou sobre a tramitação do pacote anticrime no Congresso. Nós apresentamos esse projeto com vários, endereços. Crime organizado, crime violento e corrupção. Nós entendemos que os 3 são importantes. Há uma prioridade do novo governo, que é a nova Previdência, mas a segurança pública, o enfrentamento da corrupção, do crime organizado e do crime violento também são uma das demandas principais da sociedade. Então, o que o governo quer ver, o que eu quero ver, é que isso seja decidido, debatido, aprimorado no parlamento com a maior velocidade possível. Mas o tempo do Congresso é o tempo do Congresso, é eles que decidem. Com a vinda de tantos ministros ao Congresso esta semana,
o governo pode ampliar sua capacidade de negociação com os deputados e os senadores. Mas, para isso, o governo precisa calibrar melhor o discurso e a comunicação em geral com o parlamento, pois até o momento o Palácio do Planalto conseguiu mais ruídos do que diálogos. Joelso Giordani, olha, ontem à noite, na residência oficial da Câmara Federal, teve uma reunião entre o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente aqui da casa, com lideranças do Centrão. E a ordem, viu, Joelso, é baixar a temperatura nesse atrito envolvendo o parlamento e o governo federal. Ontem até foi discutida a possibilidade de se votar aqui, de se derrubar aquele acordo que foi feito entre o governo e os Estados Unidos em relação à liberação do visto para os americanos que desejam visitar o Brasil, mas aí depois essa sugestão esfriou e parece que vai ficar como está, não vai ter esse atrito então direto com o Palácio do Planalto. E outra questão que eu queria destacar, Joelso, é que essa semana a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara vai promover um grande debate sobre a reforma da Previdência, reunindo 6 constitucionalistas. 2 serão indicados pela base governista, outros 2 pelas lideranças da oposição e a última dupla será indicada aí por parlamentares ditos independentes. O objetivo é ouvir todas as opiniões de constitucionalistas que pensam diferente em relação à reforma da Previdência para que os parlamentares tenham mais argumentos na hora de discutir essa matéria aqui na Câmara. Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Muito obrigado, Délio. Olha, o problema aí, né, Elivaldo Barbosa, é que o humor de Rodrigo Maia é o termômetro do humor do Congresso. Correto. Se o Rodrigo Maia está com raiva, é porque o Congresso está com raiva. Se o Rodrigo Maia quer que o presidente dialogue, é porque o Congresso quer dialogar. E aí é que a coisa aperta. E quando o Rodrigo Maia diz que Sérgio Moro é funcionário de Bolsonaro, significa dizer que os ministros indo lá talvez não ajude tanto. Se mostra aí a gravidade da tensão envolvendo Câmara e Palácio do Planalto. Certo é que esse conflito não interessa a absolutamente ninguém, considerando a gravidade do momento que o país atravessa na economia, na sua organização administrativa, na relação com a sociedade. Esse clima da reforma da Previdência, ele atinge a todos indistintamente. Então é importante que haja um debate maduro, sensato, e que a reforma possa agradar, se não agradar a todos, pelo menos ser compatível, ser uma reforma justa, pelo menos justa. E para isso esse diálogo é muito importante. Você percebe, Joelson, que não há interlocução do Palácio do Planalto, nem mesmo com o partido do presidente Jair Bolsonaro, que é o PSL. Há muitas divergências, muita confusão. Aí você imagina toda a base aliada ao governo federal, que é muito complexa, a situação piora ainda mais. Tá certo, Elivaldo. Quero agradecer, Elivaldo. É isso, Joelson. Por hoje é só para mim, né? Por hoje é só para você, sim. Para mim amanhã tem mais. Agora para você não, né? Não, que tá. Olha o olhar da turma aqui, ó. Olha, eu vi até o brilho. Olha a alegria lá, olha a alegria. Impressionante. Muito né? bem.